Começando mais um Você em Cena e o segundo, né, desse mês que a gente traz, que eu queria trazer, que eu sempre falei, um profissional da área médica, né? Porque a gente trouxe a Luísa Drummond e a doutora Luísa foi super bacana. E agora eu tenho um outro profissional da área de saúde, né? Uma área tão importante, né, que a gente precisa dessa comunicação, né? Quando a gente busca uma melhoria, um cuidado com a gente ou com a nossa família, a gente gosta de ouvir dicas, a gente gosta de muitas vezes conhecer muito antes de ir até esse profissional, a gente gosta e é muito interessante a gente conhecer, né? E é um serviço muito grande, o nosso de comunicação com o deles, que é de cuidar do ser humano, né? Então hoje, que a gente vai colocar em cena aqui, o Dr. Thales Santana. Quem é o Dr. Thales Santana? Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou Thales, sou do interior de Minas Gerais, sou médico, De que atuo na... cidade? Cara, minha cidade, a referência chama Teoflotone, mas é Sim, bem interior que pertinho de Belo Horizonte. chama Crisólito, minha cidade. E atuo na área de procedimentos estéticos, né, da face, como blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia, Mas eu lift queria interromper facial. ali, ó. O, quem é o Thales lá na infância? Na O minha moleque que corria, filho de quem? Irmão de quem? infância. Vamos conhecer o Thales lá na essência. Cara, eu sou da roça mesmo, sabe? Sim. Criado na fazenda, acostumado soltar pipa, pegar carrapato, lá em Minas a gente fala. Foi bem criado, né? Sim, bem Porque você criado. teve todas as emoções da infância. Sou filho de Nalva, Ailton, meu irmão chama Denis. Só são dois São irmãos. dois e tem uma irmã de criação também chamada Sim. Hilda. Você é o mais novo, né? Sou mais velho, Mais velho. mais velho. E aí o Thales, o seu pai, desculpa, como que era o nome? Ailton, O Railton. é isso. Então o senhor Railton fazia o que lá também? Cara, meus pais são comerciantes, Comerciante. eles têm um comércio lá na cidadezinha e meu pai também sempre foi político, cara. Ele sempre foi Gostou de vereador, ajudar. vice-prefeito, sempre foi assim na área da política. Sim. E aí você cresceu num ambiente super jóia. Eu também Sim, cresci num ambiente interior. Eu falo que a ah, gente tem graças a Deus, muito bom, né, cara? um quintal no Sim, mundo, né? isso. E quando que você queria ser algo diferente Uhum. ou quando que começou a intenção que você acha que entrou em cena o médico? Cara, por exemplo, interior, né, a gente vê que, cara, a maioria ali, acredito que não tem muita oportunidade Sim, de você, né, ali é só se passar no Enem ou fazer a faculdade que tem lá na minha cidade é um pouco distante, o sim. pessoal ia de ônibus. Então, através dos meus pais, eu comecei fazendo primeiro um cursinho preparatório. Sim. Mas daí É, você já tinha intenção da medicina? não Não. tinha ainda. Para mim, Só eu ia queria o cursinho para fazer engenharia. Minha mãe sempre forçando, não, a gente tem que estudar, tem que os pais falar, estudar. tem que ter uma faculdade. Né? E eu na época eu não queria, assim, eu falei, então É, vou pro cursinho. Cara, eu fui pro cursinho na cidade de Teoflotone, o que que acontece? Todo mundo só falava em medicina. Era um cursinho preparatório para medicina, então tá. todo mundo só falava de medicina. E aí eu fiz um ano de cursinho, estudei, não consegui passar nas faculdades no Uhum. Brasil. E aí nesse período eu falei, cara, já que eu estou estudando, meus colegas sempre falavam, cara, você vai fazer 5 anos de engenharia, você faz mais um, forma médico, cara, e É, o salário é tal, e a gente sim, sempre foi nisso. E aí, cara, eu tive uma oportunidade de ir pro Paraguai fazer sim. medicina. Tinha um amigo de um amigo tava indo. Tava Aí indo. um amigo me falou, cara, ó, tem um colega que tá indo e tal, se você quiser dá pra ir com ele. Aí, cara, eu peguei, falei, é uma oportunidade, porque ficar estudando aqui, vou Sim, estudar, já vou estar na faculdade. sim. Peguei e fui pro Paraguai estudar. E já tem uma outra experiência também, né? É, e Aí você estava decidido a medicina, sim, aí aí eu vai para o decidi Paraguai. isso, decidi fazer medicina, fui pro Paraguai assim com a cara e a coragem, não conhecia nada, nem o colega que me levou não conhecia, a gente conheceu durante uma semana ali e fui pro Paraguai, comecei em Pedro Juan Cabaleiro, que é divisa com Ponta Uhum, Porã, Mato Grosso do Sul. sim, Chegou um determinado período que eu transferi para outra faculdade no Paraguai, em Cidade do Leste, por questão de uhum, estrutura, sim, hospital, a faculdade era muito aham, maior.
Aí eu transferi para a cidade do Leste, que é a divisa com Foz do Iguaçu, e lá assim eu me formei. Aí eu Sim. me formei e fiz toda a tramitação, que é uma prova que a gente faz para atuar no Brasil, Para que é a validar. revalidação. Sim. E bom, tem uma certa dificuldade às vezes por estar longe da família, tal, mas isso é normal e eu acho que faz parte, Sim, né? sim. Mas alguma coisa diferente assim por questão da- das maneiras e Sim. que é diferente um pouco a maneira de É. tratar a medicina, o hospital, Uhum. né? Tem algumas Olha, no Paraguai, assim, primeiro a língua, né? A língua é espanhol lá, então você já entra com esse receio, mas assim, os professores são muito assim, coerentes, eles entendem que a gente tem essa dificuldade no início para falar, mas chega um determinado momento, a gente tem que falar espanhol lá. E em questão da medicina, cara, eu não senti assim dificuldade para atuar, assim, atender, em termos de entender a aprendizado. área, Aham. aprendizado, eu me identifiquei muito, assim, entendeu? Eu sempre falo, hoje eu fiz medicina, assim, por gostar mesmo, por amor, porque, cara, é muito gostoso você estudar o corpo humano em si, a fisiologia, Sim. estudar anatomia patológica, que é você entender as doenças clínicas, É. então, assim, é muito bom mesmo. E aí a sua escolha começou a fazer Sim, mais sentido? Como é que foi? Porque é sempre essa curiosidade de quem aham, nós estamos investigando para colocar sim, em cena o o médico. médico, Então entende? é legal conhecer a história da pessoa, o ser Sim, humano que está por trás do médico. aham, E é legal, né? Sua história de sair bacana, do interior e ir para um outro país, isso. que achar o caminho porque você determinou que você ia ser o médico. E aí você começa a pegar já nessa fase mais gosto, já começa a ver o Thales médico ou ainda Não, eu foi já, mais já, não, tarde, foi ter que já, voltar para. já me via médico, já lá no Paraguai mesmo a gente já atendia, eu me formei, assim, eu sempre falo, cara, Deus na minha vida foi muito bom, porque desde a faculdade, ir para o Paraguai para mim foi uma porta que Deus Aham. abriu, né? Muita gente criticou por ser exterior, É, é, mas para mim não foi muito bom. E lá no Paraguai, eu tive um colega que ele trabalhava na área de transplante capilar. Foi onde que tudo começou. Tive a oportunidade de aprender com ele lá. Então, eu já estava me formando e antes de me formar eu já estava aprendendo transplante capilar, sem fazer curso, gratuito, por estar ali fazendo um estágio com um colega. Já era sim, médico já. Cara, a partir do momento que eu me formei, falei, cara, vou trabalhar com isso. Muito, sim, muito assim, gostei muito também dessa área do transplante, que querendo ou não é vinculada à estética, né? sim. Aí uma coisa foi puxando a outra. Aí eu já fiz blefaroplastia, depois otoplastia, lifting, rinoplastia, fui me Hum, atualizando, fazendo cursos e aham, me identifiquei com essa área da estética. sim. Mas também antes disso, né, que eu revalidei tudo, eu cheguei a trabalhar no SUS também. Trabalhei no Na sua SUS. cidade lá mesmo? Não, no Paraná. No No Paraná. Aí Paraná. Isso que é você divisa lá só com veio. isso, eu revalidei e aí Sim. eu Aí trabalhei, você ficou por ali fiquei e por ali tal. trabalhando. Hoje você atua Hoje eu atuo na particular aqui em São em São Paulo, Paulo. só Tá, mesmo procedimentos estéticos e tá, não atuo mais no SUS. tá. E você veio para São Paulo quando? Cara, fez um ano agora em Faz um ano? abril. Em E abril. esse período de lá você foi para sua cidade? Você pensou em ter o consultório na sua cidade? Ou não? Só Cara, eu curiosidade. nunca pensei, cara, Não. porque lá é interior. Quando Sim, você entende que o jogo tá nas capitais, sim. cara, você quer crescer, você quer ir É. pra. E a necessidade também, né? Onde tem muita gente, tem muita Tem muita gente, tem muita necessidade. procura, É, isso aí mesmo. procura tal. E É. aí, cara, eu me formei no Paraguai, passei no processo todo de revalidação, passei na Federal do Mato Grosso do Sul, fiz a prova lá, passei. E aí, tirei meu CRM no Paraná e comecei a trabalhar plantões no SUS, né? Como todo médico, acredito que a maioria passa por isso, ou a Sim, maioria permanece nisso. Trabalhei sim. com muito médico antigo mesmo, Aham. das antigas, assim, bem já com a idade É, avançada sim, mesmo. Cara, eu olhava aquilo, eu falava, cara, eu não quero isso pra minha vida. sim. Por mais que você ajuda pessoas, tá no SUS, mas É, assim, cara, um plantão é, é 12 horas, então você fazia é, 24, você ficava dia e noite dentro do hospital. sim, Eu cheguei em casa 2 vezes ao mês, só ficava no sim, hospital. Eu falei, cara, eu já virei minha mentalidade, falei, eu não quero isso pra minha vida. sim, Eu já tinha uma arma na mão ali que era o quê? A estética que eu já sabia fazer. sim.
Só que a gente fica no medo, né? Tipo assim, a gente sabe que no SUS você tem um salário fixo. Aí você sai E daquilo para também ganha uma começar, experiência, ganha uma né? experiência, Quando trabalha bastante, tá pondo a mão na massa. isso. Aí você sair daquilo para você vender seu produto e através dessas vendas você ter o seu ganho. Então, assim, Sim. a gente fica um pouco com medo, né? Aí, nesse momento que você entra na profissão, você entra em cena, Sim. o médico. E aí o Thales, Uhum. o filho lá do interior, Sim, tá ali já quietinho. Quem tá ali é o médico. sim. Nesse início, existe muito o emocional do médico, assim, muito medo entre o aprendizado, ter mais experiência e pôr a mão na massa. É um período. Sim. E como é que é isso emocionalmente para o ser humano? Cara, é assim, eu falo por mim, eu lembro do meu primeiro plantão, cara, eu peguei meu CRM, tipo, saiu hoje meu CRM, eu falei, cara, vou dar um plantão, mas assim, o coração começou a acelerar, porque você fica, cara, será que eu vou conseguir, tipo assim, o que a gente vai atender é um filho de alguém, é É, uma mãe de alguém, é um pai de alguém, é um irmão, é uma pessoa, né, então, pô, é. eu sou recém-formado, será? E aí, Por cara, mais que tenha um acompanhamento na faculdade, isso, tem, mas você tem o desmame. aí é onde Tá, você eu tem onde que tá. pôr na prática. É, Mas, cara, eu não senti dificuldade, assim, meu ensino no Paraguai foi muito bom, eu peguei meu primeiro plantão, cara, fui numa emergência lá no Paraná, assim, muito cheia, sim, era o que tinha, a gente foi, e foi o primeiro, assim, pra perder o medo e sim. depois desleixei. Entre os médicos, Uhum. emocionalmente, tem um apoio, assim, do que tá mais tempo lá, ou Sim, não dá sim, tempo, não, como é que é? tem. Graças a Deus tive muito amigo que me ajudou, sim. Cara, Sim, vai tô numa lá, dúvida aqui, tô tranquilo, perdendo. tipo, qualquer coisa manda mensagem. É, No meu primeiro plantão, um amigo meu ficou com 12 horas, ele ficou comigo lá 6 horas, ensinando a mexer no entendi. sistema, porque é muita Sim. burocracia, encaixar paciente e tal. Ficou um tempão comigo lá, umas 6 horas, me ajudando. Cara, e aí, pronto, aí desleixei, Aí e o vamos dizer que medo foi o embora medo e, foi e embora. aí É. sim, comecei a atuar tranquilo. Hoje ainda a gente vê, né, que a tecnologia, Uhum. mesmo uma pessoa recém-formada, ela tem muito Tem acesso a acesso. vídeos, Nossa, a tem muito. IAs, você vê dentro Sim, né, como vai ficar, é uma coisa absurda. sei. E a gente tem os da antiga, né, que nem Uhum. você disse que encontram, né, acho que Sim, até hoje sim, você encontra, e a gente até estava conversando sobre isso, sim. que é aquela pessoa mais analógica, que ela não tinha, na época dela não tinha um YouTube, não Não tinha um tinha. IA, não Sim, tinha um Google. Você tinha que sim. aprender ou nos Uhum. livros Não, ou com o outro, sei. né? Você acha que quando você vê dentro de um hospital que você encontra essas gerações, aí Uhum. tem um aqui com a experiência, mas ele é muito longe Sim. dessa outra maneira de aprender. Então a Uhum. capacidade está nos dois, na Sim. geração que chegando com toda Uhum. essa carga de informação Sim. e ele com toda a carga de experiência. Sim. Como é esse encontro? Você já teve esse encontro de um Já. bate-papo e você vê às vezes emocionalmente como é que fica? Cara, por exemplo, eu aprendi muito com um médico que me ensinou, o doutor Daniel. Ele tem, na época ele tinha 10 anos de formado. Cara, tinha uma baita de uma experiência. E ele ia fazer alguns procedimentos, tipo intubação orotraqueal, um acesso central. Ele ainda falava, cara, no livro não tem isso aqui, mas eu faço porque facilita o processo. Sim, Então eu aprendi muito com ele. demais. Ele não tinha atualização ali, mas ele fazia algum procedimento Sim, ali a mais que não tinha no livro. Eu falava, cara, não tem no livro, mas eu faço assim porque fica mais fácil. sim, Cara, isso eu aprendi muito, e sim, também eu falava algumas coisas com ele que ele falava: "Sério? Não sabia?" E aí a gente foi sim. agregando, entendeu. Então Mas, eu percebo que o médico que é das antigas, ele tem muita experiência. Tipo, o cara faz coisas que ele não tem no livro, ele fala: "Ó, faz essa sim, manha aqui, esse pulo do gato aqui que vai sim, facilitar é você porque passar um acesso Porque se central, hoje a né". pessoa for colocar no IA, o IA nada mais é do que buscar no que tem. Buscar o que tem, isso aí mesmo, isso aí Se mesmo. na cabeça É, desse médico, o seu Paulo, sim. não escreveu em lugar nenhum, o IA não Nenhum, vai achar na não vai cabeça dele. achar, não vai achar. Vai ser uma boa Realmente, analogia. O sim. IA não acha na Não cabeça acha, de é ninguém, verdade. né? E aí a experiência não vai vir. Sim, sim, verdade. E na minha profissão também, Uhum, né? Eu levei 4 anos para escrever o livro, sim. sempre me cobrando, reescrevendo um livro sobre Aham. gravar, sobre destravar. É a mesma coisa. Uhum. Quando eu estava agora, eu vou imprimir ele, eu vou, né, Bacana. botei ele, eu comecei a falar, então já que tem o IA, eu vou colocar ele agora para ver opinião, Daí, ver opinião.
estragou o livro. Estra- Né? Eu falei, não, eu pus um capítulo e falei, não, não, ele não vai poder me ajudar. Sim. Exatamente. Tem uma coisa que todo estúdio tem, no meu não vai Não ter. vai ter. Porque isso, a conexão, uma coisa que eu sempre digo, né, que é um exemplo Sim. muito claro, mas tem várias coisas, Uhum. que é o exemplo do monitor, o exemplo do teleprompter, Sim. tudo isso desconecta a gente. Sim. E hoje o bom papo, se a gente está aqui, ó, nossa missão aqui não é aparecer. Isso. Nossa missão aqui é levar informação, é uma outra pessoa ver como é que Uhum. você se comunica, né? A gente fala sobre Sim, comunicação, com certeza. como é que você chegou no seu objetivo Aham. e onde ajudou a tecnologia e vai servir para alguém, Sim, né? com certeza. Então, quando a gente está conectado emocionalmente, assim, está Uhum. interessado na história, tem recursos do passado num estúdio que desconecta. Eita, verdade. Para aquele momento era bom, agora não é mais. Não é mais. Então, se eu ficar aqui, enquanto você está contando a sua história super bacana, e eu ficar aqui olhando no monitor ali em cima, que nem Uhum. tinha numa televisão, no Sim. estúdio, quando eu olhar lá e você estiver falando, você desconecta É, comigo. desconecta. E aí você fala assim, ele não está me ouvindo. É. Né? E por mais que seja, né, nós estamos falando também para quem está na Na câmera, câmera, mas não é igual, a não sua é. cabeça não vai processar igual. Verdade. Então, assim, eu acho que é isso, né? A Sim. experiência e também a tecnologia, né? Agora, na tecnologia, que é uma outra curiosidade, Uhum. se comunicar assim, ir para frente de uma câmera, de um vídeo, Sim, a gente sim. sabe que todo ser humano tem esse medo de Uhum. julgamento, Sim. não é medo, nem medo de falar, é medo de ser Sim. julgado. Se você teve dificuldade, porque você já vem de uma era que tem essa exposição, Isso, né? a gente já vem na era do Instagram, né? Então, assim, para mim sair da manada, porque a maioria dos médicos é plantão, plantão, É, plantão. Cara, quero ir por outro caminho, que é trabalhar no particular, fazer sim, meus procedimentos e ter uma vida mais tranquila. sim, Cara, o que eu tive que analisar? Ir pro Instagram, sim. né? Eu Gravar, tenho que opinar, né? não Eu tenho tem que que opinar. debater. Eu sei até de uma história uma, uma mulher, ela é, na verdade, afilhada de um médico. Ele é cirurgião plástico. E ela fez um procedimento com outro, porque o padrinho dela não divulgava. Ela falou, padrinho, um exemplo, coloquei seios. Ele falou, eu também coloco. Ela, sério, mas eu não sabia, porque ele não Sim, divulgava, entendeu? O outro, ela fez com o outro porque sim, divulgou. Então, assim, eu falei, cara, eu vou ter que divulgar. Aí sim. eu migrei pro Instagram, comecei a postar, eu tenho vídeo das antigas lá, eu com cara de moleque já postando, falando da anatomia do cabelo, por que o Sim, cabelo cai. Então eu comecei ali. Aí eu percebi que o quê? Falei, cara, é o Instagram, pô, tô postando. Aí eu vi lá, impulsionar, pesquisei no YouTube, o que é impulsionar? Impulsionar, eu não sabia, sim, você entregar para mais sim. pessoas. É empurrar mais para É, mais gente. aí eu já trabalhando no transplante capilar, cara, eu lembro, coloquei R$ 150 no impulsionar. Eu vendi um transplante capilar por 15 mil. Sim. Então, assim, Já, aí depois eu falei, cara, é, se eu coloquei 150, eu vendi um, pô, se é, eu pôr 300, eu vou vender dois. é, Se eu pôr 1.000, eu vou vender quantos? é. Aí é que começou essa questão. Sim, porque eu acho que aí até eu queria te ouvir como você usa a rede social também para aprender, também para ver o mercado, também para ouvir as pessoas, né? Sim. Porque antigamente para Uhum. vender a gente precisava fazer a propaganda, né? Então, Uhum. olha, eu sou médico, faço isso, faço aquilo, então é uma propaganda disso. Eu vendo esse copo. Sim. E hoje mudou, né? Então hoje, se você fizer isso, você acaba tendo um efeito contrário. Sim, sim. Então hoje as pessoas gostam de ouvir você debatendo sobre os cabelos, Isso, sobre as dicas, isso. que é uma entrega gratuita, né? Sim, Para depois eu falar, puxa, eu gosto, gosto eu desse confio cara. nele. Cara, o que acontece? É igual você falou, antigamente a gente divulgava mesmo, propaganda, tal, sou o melhor e tal, vendo esse produto. Hoje, o que eu percebo? As pessoas interagem mais quando você fala de um determinado produto, um Sim, determinado procedimento. 5 benefícios do transplante capilar. Vou falar sobre esses 5 benefícios. 5 benefícios da blefaroplastia. sim. Você tem um olhar cansado, caído, aquele excesso de pele, a Aham, blefaro melhora isso. A pessoa se identifica, ela sim, começa a olhar, eu acho que eu tenho essa pele caída aqui, eu sim. quero tirar. Aí vai lá e já entra em contato. Falando disso, eu tenho um amigo Aham. que ele é cirurgião plástico, é um amigo Sim, querido. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala, deixa eu tirar essa pele também. aí. Eu não Então, posso, assim, falei, doutor Pedro, pelo pelo amor de amor de Deus, Deus. Então, deixa assim, eu...
você começa a falar, Sim, a gente fala também naqueles pontos que para chamar a atenção do sim, cliente. Ah, você é, usa muito boné para esconder sua calvície, o transplante capilar pode te ajudar a sim. você parar de usar boné. A pessoa se identifica, pô, Viu, verdade, Lucas? Viu, Lucas? É tudo seu cabelo aí. verdade. Então eu vou fazer o transplante e parar de usar boné, É, parar de esconder a calvície. Então hoje em dia a internet, assim, a gente até para vender, na verdade, é, você tem que explicar o procedimento, os benefícios, o que pode trazer aquilo ali, sim. não aquela propaganda, ah, é tanto e pronto, fazer. Você tem que Porque estar explicando. eu lembro que eu dirigi uns programas de TV, Aham, era tanta regra pro sim, médico que a gente evitava cara, chamar. é, Porque assim, não podia isso, não podia aquilo, porque e a multa era para TV, era para o médico, então assim, todo mundo, o assessor do médico vinha assim, olha, pelo amor de Deus, é ao vivo, não isso, vai poder falar isso, nada. isso, é. É. Não, E hoje está um pouquinho mais. hoje está um pouco mais, mas mesmo assim o CRM ainda ele dá uma É, puxadinha ali. sim, Já, é. já, Eu já. acho que a ética É. Ah, então, não, assim, tem que tomar cuidado, fala, não é, pode expor paciente, não pode, sim, sabe? Então, assim, tem que tomar ainda um pouco sim. de Você cautela. fica confortável falar, vídeo, câmera, tá tudo Cara, bem? fico tranquilo, Ah, tranquilo, tranquilo. Entendeu? você também já nasceu, assim, já está na geração há muito tempo, Já, já já, treinando isso, né? você vai É, treinando, e aí cada vez mais que você fala, melhor você vai ficando. Então, sim. é essa. Eu preciso aparecer mais no Instagram, ultimamente estou trabalhando muito, mas Sim. ainda apareço de vez em quando, mas eu tenho que aparecer mais, por Até exemplo. para a família lá ver, Até né? pra família, Seu irmão. por exemplo, eu vim pra cá, eu até esqueci de gravar que eu tava vindo pra cá. Eu Sim, tenho um público que, pô, sim. doutor, Gosta, né? na hora que você Sim, for no podcast, posta lá sim, meus clientes, meus sim. pacientes, que a gente vai acompanhar. É, Mas a gente trabalha tanto, por exemplo, eu terminei um transplante capilar agora e vim direto pra cá, sim. corridos, troquei de roupa e vim, entendeu? Quando você tem essa exposição, Sim, né, que você dá uma dica e tal, e depois é legal, né, porque você tem às vezes o sim, reconhecimento, né, poxa, eu aham, gostei daquela dica porque eu vou sim, fazer porque você falou isso, disso. Ou a pessoa te procura porque você deu uma uma ideia dica, lá, uma dica, isso aí né? mesmo. Mas você também usa, o quanto você usa também a internet para também ouvir, Cara, né? muito, muito. A maioria das coisas que eu posto, eu vou num referência, numa pessoa bem Sim. referência, ver o que que Pra esse cara tá também ver o que falando, o como é que. que tá no mercado de novidade. Sim, Então eu acabo buscando as novidades através da internet, não sim. tem como. É, Ver o que está acontecendo, né? O que isso, mais está por sendo. exemplo, tem famosos aí que tá fazendo bastante lift. Aham, Então é um produto que eu já faço, então ó, tem que anunciar mais lift, vamos falar sim, mais do lift, vamos rodar uma propagandinha de lift porque tá em alta. sim. E assim a gente percebe que vem mesmo, o Que pessoal venha. tem procura. Agora, entre a nossa profissão, né? Sim, Eu faço a comunicação, sim, isso fomenta a rede social aham, e o doutor deixa as pessoas do jeito que elas querem querem, ficar, modificar um pouquinho. sim, Você acha que a internet, essa disputa do vídeo, do melhor vídeo, uhum, todo mundo tem um pouco do narcisismo, né? Quer estar sim, bem, quer é aparecer de isso, uma forma bacana, quer sei se mesmo. expor de uma forma bacana. É, tem algum exagero, ou quando tem algum exagero que no consultório a pessoa está indo muito, está querendo mudar muito por causa da exposição, como é que é isso? Como é que... Nossa, cara, tem. Geralmente assim, você tem que ter a expectativa e realidade do Assim, paciente. Não tem como, por exemplo, eu tenho quer uma, competir com o filtro do Instagram. isso aí, eu já ia falar. Cara, eu tenho uma paciente que ela veio fazer a rinoplastia, ela tem 55 anos, uma senhora, e ela trouxe uma foto de uma menina de 15 anos. Falou, doutor, eu quero igual. Falei, cara, eu tentei argumentar, não dá pra. Não, Sim, quero ir assim, não faço. é, Falei, ó, me desculpa, mas assim, expliquei pra ela. Essa menina tem 15 anos, ela tá pela foto do Instagram, provavelmente tem um efeito aí, sim, entendeu? Ela tem uma pele, querendo ou não, mais jovem, uma pele ali sim, que ainda tem bastante colágeno, né? sim. Uma pele boa. É, a gente com a idade vai perdendo pele, a pele fica assim mais Uhum, espessa. Então, assim, não vai ficar igual dela. Infelizmente, eu sim, não consigo te dar esse resultado. uhum, Então, assim, ela entendeu e falou: ah, eu vou procurar outro profissional.
sim, tudo bem, sim. eu não consigo te entregar esse resultado. Nunca faça milagre. Aí, aí, assim, mas geralmente, cara, a maioria vem, mas a gente tem que escutar o paciente, Sim, entender, né, o que ele quer e explicar. Eu sempre falo, ó, todo procedimento não vai mudar seu rosto, vai melhorar o seu rosto, sim, entendeu? Então, todo procedimento, a pessoa não vai mudar ali sim. o formato de rosto, não, ela vai melhorar o rosto dela. Por exemplo, o lixo. A pessoa tem a pele caída, tem odiosa aqui, ela vai ficar sem isso, vai ficar com a pele mais Vai puxar mais esticada, bem aqui. esticadinha, vai voltar a musculatura para o lugar e aí vai ter o rosto mais rejuvenescido. Mas não vai mudar a Mas fisionomia da pessoa. e isso é bem frequente, porque assim, o que a gente vê, né, Sim, no dia a dia é todo mundo, homem, mulher, tudo é sim, sim. filtro pra cá, filtro pra lá, Isso, não, é. esse é melhor, esse não sei o que Isso. lá, e quer estar mais jovem, quer estar mais jovem, chega uma hora que olha pro espelho e a realidade não tem filtro Cara, no é espelho. muito frequente, muito Ah, eu queria frequente. estar aí, fica, né? Eu queria É, tanto, isso né? é. Tal. Queria tanto assim, mas assim, ó, você tem que entender a realidade que isso aqui é um Instagram, é um efeito e Sim, não vai ficar igual. sim, Eu sempre falo, é o seu rosto melhorado, entendeu? sim. Não vou mudar de fisionomia. Não vai, não É. vai. E tem uma preparação, ou sei lá, uma dúvida. Isso, a faculdade incentiva a ter uma preparação também meio psicológica do negócio para ter esse papo ou cada médico vai procurar se aprofundar para tentar ajudar, porque se acontece, você está frustrando a Sim. pessoa, se não souber falar, ela vai talvez ficar depressiva, vamos dizer Uhum, assim, sim. porque ela entende que a idade chegou, sei Sim. lá, tô dando alguns exemplos, mas o médico também, e como é que é Pô, emocionalmente para sim. você acolher também, ó, você não vai ficar mais nova, então é uma Isso. coisa meio. Então, no SUS, assim, é um pouco diferente, porque varia de tratamento. Por exemplo, Sim, tem toda a questão, no SUS tem um protocolo que a gente aplica, que chama protocolo Spike, principalmente para dar um diagnóstico de câncer, que a pessoa não tem mais, assim, é, vai falecer com um determinado tempo e não sim. tem mais o que fazer. Vai emagrecer, Vai, vai ter aí a um gente chama a sucesso. pessoa num lugar, tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, oferece uma água, isso aí está no protocolo, o médico Sim, tem que oferecer uma água. sim. Aí você tem que falar toda a notícia, espera um minuto, você não Aham, dá a notícia, espera um aham, minuto, entende a pessoa, a reação dela, ou é choro, ou é raiva, ou ela vai gritar, qualquer aham, reação. Mas assim, para a área da estética, a gente, por exemplo, tem que aprofundar nessa questão. A sim, pessoa querer uma coisa que não sim, é compatível com ela. sim, Então, tem literaturas que tem capítulos só falando disso, de expectativa e realidade. Você tem que sim, ser sincero com o paciente e falar aquilo que você consegue entregar. Às vezes o paciente espera ainda uma coisa e o resultado não chega naquilo que ele esperou, mas foi falado. sim, Eu, na minha clínica, eu tenho termos que eu coloco, sim, o resultado depende de cada paciente. Então, assim, é um pouco assim, cara, na faculdade essa questão não fala muito, 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 sim. mas nas Eu literaturas, tem acho que literatura que fala. Por exemplo, fala, tem livros de cirurgia plástica, tem capítulos falando de expectativa e realidade. sim, Tudo pra você deixar sim. alinhado com o Não, paciente. e hoje também, é o que a gente falou, né? Também dá para entrar em canais e pessoas que Canais. debatem essa Sim, parte psicológica, sim. emocional, Uhum. porque é o que nós falamos aqui, né? Entrar em cena Sim, é entrar em cena emocionalmente preparado. isso. Quando você pega um empresário que vai para um podcast, ele está querendo se expor e chamar Expor. amigos, Isso, e é. chamar pessoas que você vai debater o seu Sei assunto. mesmo. Nesse momento, ele vai se preparar. Sim. Nesse momento tem realidades. Eu, por exemplo, eu nunca estive na frente da câmera. Uhum. Nunca. 36 anos de profissão. Sim. Meu CNPJ como produtora tem 34 anos. Então, Uhum. assim, nunca quis estar na frente da câmera. Hoje é uma necessidade. Poxa, hoje, além de ter uma empresa, trabalhar com Cara, isso, pode fazer uma incentivar outras pergunta? pessoas, E, pode. e por que você viu essa necessidade, assim, de ir pra câmara? Porque hoje em dia é isso. Hoje em dia, além de a gente. Eu faço mentoria para Sim, você ir para frente da câmera, sim, para você se expor bem. E aí, qual a referência que a pessoa vai falar? Tá, você está me ensinando, mas isso você faz. Entendeu? entendi. Então, hoje algumas pessoas falam assim: poxa, eu acho legal da maneira que. Sem muita regra que você faz. Aí eu acho, falei, olha, cada um cria Cara, a sua maneira, né? verdade. Eu sempre, quando eu fiz direção de projetos, eu via um grande erro nos outros diretores. Uhum. Eu era humilde de acompanhar, Sim, eu acompanhei vários programas para dirigir o meu programa. sim,
os diretores da antiga, eles chegavam lá, ó, é assim, já davam uns gritos, ó, o TP tá aqui, lê aqui, você vai entrar e vai olhar para cá. Era muito mandado, era do jeito que o diretor quer. Então eu acho que os apresentadores da antiga era muito regrado. Tinha um Hebe Camargo, alguns que faziam Aham. um pouco uma loucura, mas tinha que sentar naquele lugar, Sim, né? E eu peguei essa fase, né? sim. E hoje, depois foi mudando, e eu sempre fui contrário. Eu falava assim, eu pensava assim, eu não vou fazer a pessoa ser séria se ela é brincalhona. Se eu quero uma pessoa brincalhona nesse programa, eu vou achar um perfil para convidar. Então eu achava errado que eu Hum, assistia de longe e falava, meu, o cara, ele não vai ser bom. é, Né? Você pega um cara que fala muito com as mãos, depois manda ele fazer um negócio de Seishonoye, não vai fazer bem, sim. né? Budismo, não vai. Então, é achar o perfil Uhum. e buscar identificar. Podcast, vem o pessoal fazer uma mentoria. Não vão mudar você. Não É vai. você que tem que ser você. Você não engana ninguém, né? Quando você entra em cena, é você. Mas se tem o medo do julgamento, e é do mesmo jeito que todo mundo. Eu fui me preparar, só que eu tenho um lado assim, o meu ego sempre foi muito zero, assim. Sim. Eu sempre fui diretor, nunca escrevi diretor, Uhum. eu sempre nunca fiquei tirando foto com artista. Então, assim, eu sempre fui eu Sim. e buscava o resultado do Ah, programa. Né? pronto. Então, eu acho que isso ajuda hoje, ir Aham. pra frente da câmera, é ego Sim. zero, é você em cena. Você ensina. Eu até brinco quando a pessoa fala, mas como é que vai ser? Ó, é 80% você, Você, o foco aqui é você, cara, sim. eu quero tirar o melhor do que das curiosidades da sua profissão, de quando você entrou em cena. Cara, realmente, eu ministro curso também de transplante capilar Uhum. para os colegas médicos e a maioria, cara, a maioria fala, cara, eu aprendo a técnica, mas assim, a dificuldade é ir pro Instagram. É, Aí eu tenho que parar um tempo para falar a importância de você divulgar o seu produto. No curso eu falo, cara, você tem que divulgar, você tem que ir para a câmera. Cara, mas a maioria dos médicos ainda tem uma quantidade ali que tem a mente fechada e fala, sim, cara, a técnica não é difícil, mas o difícil é ir pro é, Instagram ali e sim, vender o seu produto. E quem faz, a gente percebe nitidamente, é, a pessoa começa a trabalhar, vender seu produto, a maioria, geralmente, que quer ir para essa área, quer sair da vida de plantões porque é muito exaustivo, e a pessoa deslancha e vai é. embora. Porque a Agora o outro competição vai ficar vai, desigual, né? Se ele ficar quietinho lá no consultório, dentro do consultório, isso aí mesmo. como é que as pessoas vão ter o desejo de falar, não, eu quero fazer que Sim. eu fiz. É só se alguém indicar, Sim, né? cara, eu falo também, falo, cara, você tem um CRM, você pode fazer o transplante capilar, tem cursos e você pode aperfeiçoar. Pô, você trabalha aí um plantão de 12 horas para ganhar, sei lá, entre 1.000, 1.500 reais, 2.000, Sim, eu não sei. Um transplante capilar você pode vender a partir de 10.000 reais, entendeu? Assim, cada um tem seu preço, né? Mas hoje a faixa é a partir de 10.000, pô. Aí eu falo, você pode aprender, você não vai querer vender o produto, você está aqui é, trabalhando para ganhar mil sim, e pouco. Você vai sim, postar no Instagram aqui, você vai subir 10 vezes mais, e aí? sim, Então ele sim. tem que entender que se ele fizer isso, ele vai deslanchar e vai É, embora, eu fiz um entendeu? trabalho em 3 anos, Uhum. direto, 3 anos, Sim. só entrevistando médicos. Tem até hoje, agora está na Caras, estava na Sim. TV quando eu dirigi, agora eles estão na TV Caras, que é no portal da Uhum. Caras, né? Não sei Sim. se você já deu entrevista lá na Ainda Caras, não, ainda que é a não. Duda Rodrigues, que faz um excelente Bacana. projeto. Ela sempre focou em médico. Ela é Uhum. uma agência de médico, então, Sim. desde sites, as coisas que tinha que fazer, Uhum. até colocar na mídia. Sim. Né? E essa direção desse programa tinha 2, 3 médicos por programa, toda Sim. semana e tal. E é muito a diferença, assim, às vezes ali numa sala, batendo um papo, um médico que fala muito bem, que explica, Sim. que tem aquele brilho nos olhos, você vê que o outro tem o mesmo conhecimento, mas Mesmo. ele está do lado, mas ele apaga, ele Sim. não gosta, tal. Ali fora no café ele ele sentou ali, ele Sim. e eu fiz vários, Realmente, realmente. vários, Cara, é o que mais tem, né? A pessoa, não só na área médica, mas em toda profissão, tem aquele sim, cara que sim. fala muito de atrás das câmeras, ligou a câmera, Sim. cara, já era. E hoje até a próprias agências, né, tá muito latente isso que o Sim, dono das marcas tem que pôr a cara.
Isso. Você tem que falar do seu produto também. Você tem que falar. Você pôr alguém aqui para falar, olha, vem aqui Vem aqui não. faz o Não. que você está falando. Né? Sim. Deixa eu ver se a gente É, fala bem aqui. sim. Deixa eu ver se tem interatividade Verdade, aqui. é isso aí Né? mesmo. Deixa eu ver se a imagem é 4K, se é bonita, se tem um Sim. enquadramento bacana. Aham. Então, assim, as propostas que a gente fala, a gente tem que mostrar. E a gente tem que Mostrar. estar na nossa voz, não pode estar. Isso, com Né? certeza. Cara, eu acho assim, a internet também, no Instagram, quanto mais natural você for, Sim, você postar a sua realidade mesmo, assim, você falando. sim. Tem pessoas que inventar muito, acho que acaba ficando chato, sabe? Ficando Sim, chato. Então, E- se a pessoa e- ser natural, acho que é o é. que Eu, mais eu se sempre conecta. imagino assim que o resultado das profissões é legal debater. Por É, exemplo, você imagine uma série, sei lá, de 10 episódios, onde você pega quem já fez sim. e já está há um tempo. Não é Uhum. o cara que acabou de Sim. fazer, não é a mulher que acabou de mexer Sim. no bochecha ou no cabelo. É o cara que tinha uma autoestima muito baixa Uhum. e já está há 2 anos, sei lá, um Sim. tempo, com um cabelo novo. Fez Sim. eu imagino o bate-papo e a satisfação Sim. sua falando e ele expondo o que Sim. mudou, o que não mudou, Mudou, e é. agora, e funciona. Cara, Eu acho que isso é mais do que um bate-papo. Isso sim. aí é uma validação da necessidade e aí eu já coloco, a gente Sim. faz isso para Aham. alguém. Quem está lá com o mesmo problema, Sim. falando, olha só, olha a vida dele, Olha, né? cara, tem um médico, assim, que eu acompanho muito, gosto muito dele, é o Dr. Paulo Musi. Cara, o cara é uma máquina, assim. Aham, Cara, todo dia de manhã ele faz uma live falando de um determinado assunto. aham, Ele tá em podcast, tá nos stories ali. aham. Cara, então ele se divulga, ele fala, usa o Instagram mesmo Sim, como uma ferramenta ele ali. gosta. E, cara, eu vi ele falando no podcast que a agenda dele é para 6 meses, uma consulta, acredito, de 1 hora, R$ 2.600. Aham, Ou é 3.600, não me engano, é, assim. é, Foi o que eu vi no podcast. Então, é, pô, o que o cara faz? Tá no Instagram, tá se é. mostrando. É. Assim, E debatendo soluções, soluções, né? Não tá isso. lá só se expondo, ele tá, Não, tirando dúvida, sim, principalmente a área dele que é hipertrofia, emagrecimento, nutrição. Ele, cara, sim, doutor, posso comer isso? O que você sim, acha? Ele responde tudo, entregando. entregando, Às vezes eu falo, cara, eu preciso fazer sim, mas apesar do tempo que às vezes eu não faço. Mas, cara, sim, eu sigo muito ele e vejo que o diferencial dele é esse, tá ali. Tem um irmão dele também, que é dermatologista, que eu sim, acompanho também. Toda manhã o cara tá fazendo live. Então são pessoas que a gente sempre tem que olhar quem tá grande e modelar, né? Fazer uma sim. modelagem ali pra gente acompanhar. Então, pô, o cara é médico, tá fazendo isso, pô, eu tenho que fazer também. Sim. Eu ainda não faço, mas pretendo É, mas fazer, devagarzinho vai devagar. fazendo e vai ser o orgulho de Minas. Mas, com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, pô, se o médico entender, se ele falar do produto dele hoje, com a atualidade que a gente tem, a ferramenta que é o Instagram, Sim, cara, o Facebook ainda, o sim, pessoal utiliza bastante, cara, eu tenho certeza que ele vai aumentar a clientela dele sim. muito, muito, Não, muito. e prestar um serviço, Presta um né? serviço, é Porque mesmo. hoje, outro dia a gente estava debatendo isso, né? Quando vem uma ferramenta, por exemplo, quando veio o TikTok, era muita dancinha, muita coisa um Sim. pouco banal, que aí todo mundo fica já com preconceito. Uhum. Hoje, o Instagram, o TikTok, ele é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhoso. Então, o algoritmo é uma inteligência que Sim. faz te apresentar aquilo que Uhum. você gosta. Isso. Isso já é bom, então já Bom. não fique mostrando coisa que eu não gosto. É, né? Então, eu, por exemplo, sigo muito coisa de viagem, porque a gente Aham. tem um projeto de viagem, Ah, a gente segue muitos podcasts para ver o que está sim. acontecendo, então isso que é me entregue. Muito, né? E está me servindo, e eu Sim. debato sobre isso. Esses dias eu assisti uma série sobre o novo marketing, né, que é Sim. desmarketize, né, tira a cara de marketing das coisas. Top. Pô, eu aprendi com 12 vídeos, né? Sim. Então ali foi que bom que aquele cara que tinha acesso a CEOs entrevistou 12 CEOs de grandes Sim. marcas. Porque como é que eu ia ouvir eles? Né? Ele reuniu 12 Sim. CEOs e falou sobre o novo marketing. Poxa, esse cara foi gênio para mim, pô. De Com graça eu certeza. ouvi 12 CEOs, né? Então é super bacana. Mas Nossa, muito bom. Eu vejo assim, a internet hoje, cara, nossa, ajuda muito, sim, tanto pra gente como também pro paciente, sim, pro cliente sim, ali que quer comprar determinado produto ou procedimento, ele vai pesquisar, ele vai atrás dessa busca na sim. internet, pesquisar, saber o que que é, como funciona, quais são as melhorias. Então, tudo isso a internet consegue trazer, E né? é uma cadeia, né? O seu cliente, para te achar,
e Isso. você para também Aprende. aprender e achar novos procedimentos, Cimentos, máquinas, sim. equipamentos Isso, de isso então mesmo. assim é uma cadeia que De todo sim. mundo com acesso fácil, né? Realmente, a gente vê, né, apareceu essa atualidade, uma máquina que extrai um folículo diferente. Pô, será Sim, que vai apresentar no congresso? Onde que vai aparecer? A gente já começa a sim, pesquisar porque viu no Instagram um vídeo diferente, sim, entendeu? Então, a internet, nossa, cara, traz essas coisas que a gente consegue ele ter essa melhoria no dia a dia. sim. Thales, eu acho que é super bacana. Você é um jovem, né? Sim, E espero que aí use bem a nossa ferramenta, que é vídeo, que é amém. podcast, que é Sim, mostrar, que é levar informação, que é ajudar as pessoas uhum, gratuitamente, muitas sim, vezes, né? E lógico, demonstrar o profissional que é para que você também com tenha certeza. a sua profissão aí, o sucesso, né? Sim, Da sua família, de obrigado, você, né? obrigado. Então, muito bacana, é legal ter um médico bem antenado, Isso. bem ligado, que vai fazer a Obrigado. diferença, Sim, né? Vai sim, fazer muita é o diferença. caminho que tá indo, né? A É. gente tem que seguir aí E, o caminho da e melhoria. que seja orgulho lá para a família que está Obrigado, lá em sim, Minas, né? Que com isso é muito certeza. legal também. Legal. Então, hoje esteve em cena aqui o nosso amigo agora, Dr. Thales Obrigado, Santana, né? obrigado. Espero que você faça um bom papel aí Sim, e sempre conte com a gente para a gente ajudar obrigado. você a divulgar. E você que está aí acompanhando a gente toda semana aí na nossa IPTV, que é a nossa parceira, que exibe o nosso Você em Cena. A gente espera ter ajudado a falar um pouco de comunicação dentro das nossas profissões, que está no nosso dia a dia, nossos amigos, que a gente usa, né? A gente precisa de um médico, então a gente precisa de informação, né? E também você que segue no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, até o próximo encontro aqui. Vamos colocar mais gente em cena, tá bom?